Olá! No nosso vídeo anterior, nós demos continuidade à construção do nosso tópico de análises financeiras com o histograma. Nele, nós apresentamos um perfil financeiro com base no valor da causa das pastas que estão em andamento. Através de um gráfico diferente, nós vamos aprofundar um pouco ou até trazer outra análise em cima disso, né? Agora, nós vamos construir um gráfico de Pareto. Então, esse gráfico, ele é feito com base num princípio, ele tem um princípio que diz que em muitos contextos, né, muitos cenários, uma pequena parcela dos elementos é responsável pela maior parte dos resultados, né? Uma lógica chamada de 80-20, 80/20, né? Esse contexto aqui no gráfico, ele demonstra o quê? Poucas empresas concentram a maior parte do valor das causas, né, dos processos que estão em andamento, essas empresas RES, do polo passivo. Com base aqui no gráfico, a gente pode ver que somente essas duas empresas, a 5 e a 4, elas compreendem 56% dos valores das causas, né? O gráfico, a estrutura do gráfico em si, a gente observa aqui no eixo horizontal as empresas RES, certo? Que é o polo passivo. No eixo esquerdo, nós temos os valores absolutos das causas, representado aqui pelas barras verticais, né? E no eixo direito, que é o chamado secundário, né? Geralmente é chamado de secundário, ele apresenta o percentual acumulado do total, representado aqui por essa linha crescente. Então, ela vai mostrando quanto do valor total ela vai mostrando quanto do valor total já foi atingido à medida que cada empresa é somada à análise. Isso deixa bem claro, né, a velocidade que o montante, o somatório dos valores das causas se concentra aqui nas primeiras posições. Então, de início aqui, a gente tem mais um perfil financeiro, né? No caso aqui, um perfil de impacto, e esse gráfico ele já demonstra que, quando se considera as primeiras empresas desse ranking, já se tem um percentual considerado elevado do total que está sendo discutido aqui, né? Então, é meio que ele confirma a aplicação prática do conceito de Pareto. E também reforça o quão importante é você priorizar esses maiores, no caso o polo passivo, né, as empresas que concentram o risco para a sua gestão, certo? Então vamos para o nosso dashboard, construir o nosso gráfico de Pareto. Seguindo o passo a passo, clico no sinal de mais no canto superior direito e adiciono um KPI. Seleciono o nosso arquivo base. Aqui, quando se trata de um gráfico de Pareto, a gente tem que trazer duas segmentações, mas sempre a segmentação de valor de causa, né? No caso aqui, valor de causa, o dado de tipo número que a gente quer analisar. Então, eu tenho o valor da causa, o somatório, e eu quero segmentar isso no meu gráfico por polo passivo, que são as empresas RES. Vamos gerar o nosso gráfico, que vai trazer uma tabela. A partir daqui, eu já vou aplicar o meu filtro. Seleciono o status, como já é notório de todos, né? Mantenho o tipo simples e quero trabalhar com as pastas que estão em andamento. A partir daqui, já posso selecionar o meu gráfico de Pareto. Com a nossa visualização já pronta, com os dados apresentados dessa maneira, vamos customizá-lo. Aqui a gente pode verificar que precisamos deixar os nossos rótulos com 2 casas decimais, precisamos estilizar a nossa linha, né, de acumulado, precisamos também modificar quantitativo de casas decimais nos rótulos. Então, não se tem dificuldade de se criar um gráfico desse. Você tem que pensar, ao criar, pensar na análise e no seu conceito. Com isso em mente, cria-se o gráfico de forma bem simples aqui na nossa plataforma e a partir de então basta estilizar. Vamos dar o nosso título, né, que é Impacto Financeiro por Polo Passivo dos Processos que estão em andamento.
processos em andamento. Novamente, seleciono nossa fonte padrão e já temos aqui o nosso título construído. Novamente, foco no gráfico. O que é que ele apresenta? Ele apresenta aqui um eixo, e esse eixo apresenta o que a gente segmentou, que foi o polo passivo. E aqui no gráfico, isso também se apresenta na legenda. Podemos discernir, então, que essa legenda ela não é obrigatória aqui. Ela não faz sentido se fazer presente aqui. De qualquer forma, nesse tipo de gráfico, vocês podem ver que eles contêm as mesmas funcionalidades já citadas anteriormente. Posição, fonte, negrito, itálico, quebra de linhas, se fosse necessário, mudança do símbolo, né, de identificação da legenda, porém vamos apenas desabilitá-las, porque não se fazem necessárias na nossa análise. Então aqui eu venho para opções gerais. Eu poderia escolher uma escala logarítmica, mas ela não faz sentido aqui no nosso gráfico. Vamos manter a escala linear. Poderia trazer espaço entre essas categorias, que também não é pertinente. No nosso caso, o nosso dashboard ele não mostra isso. Poderia fazê-lo, mas não é o caso. Podemos ajustar as margens, né? Aqui na margem superior nós temos algum espaço, podemos deixá-la aqui em 10, né? Na margem inferior não vamos modificar, porque nós temos aqui o eixo inferior habilitado. Na margem esquerda, a gente vai manter aqui, porque nós temos um eixo, porém aqui temos um espaço na margem direita, então a gente pode diminuir aqui essa margem, talvez 75. E aqui, em relação às opções gerais disponíveis, nós fizemos o que poderia ser feito. Partindo agora aqui para os estilos, né? Eu poderia trabalhar arredondamento de bordas. Aqui você vai ver que elas vão ficando arredondadas, né? Mas vamos mantê-la aqui no 0, para manter o padrão do nosso dashboard. O tamanho da borda a gente pode deixar aqui no 1, né? Tal qual está o nosso dashboard. A opacidade da borda podemos manter desse jeito, tá? A cor da borda a gente pode escurecê-la um pouco mais. E a partir daqui a gente pode aplicar a paleta de cores. Poderia ser esses padrões aqui que já estão pré-estabelecidos na plataforma. Eu poderia aqui escolher um degradê. Poderia customizar empresa a empresa, né? Mas como nós temos as nossas cores padrão, eu vou utilizar aqui o degradê, a paleta de degradê, e as 5 variáveis aqui presentes, elas vão se estabelecendo de forma automática, com base na primeira cor e na última, né? Então, como sempre, vamos pegar aqui as cores que a gente utiliza. A primeira cor, de 0,7. E a segunda cor padrão, a nossa azul, né? Temos o 2DA, 1CF. Poderia também trabalhar aqui a espessura da nossa linha, né? Vamos manter essa espessura desse jeito. A cor da nossa linha, vamos mantê-la como está também. Agora o formato, ela está aqui como linear, eu poderia fazer no formato de degrau, eu poderia fazer no formato posterior, poderia fazer aqui uma interpolação, que é como está o nosso dashboard. E ele vai trazer para a gente uma visualização, uma linha de visualização para o que nós precisamos analisar, que é esse cumulativo, certo? Eu poderia aqui aumentar ou diminuir também. Aliás, eu poderia nem exibir os pontos, mas não fica uma leitura fácil, né? Então a gente mantém os pontos habilitados, mantém seu tamanho. Eu poderia tirar o contorno desses pontos, né? Aumentar ainda mais o contorno desses pontos, mas vamos manter 2, que é o padrão. Então, quando se trata de rótulos, aliás, de estilos, perdão, quando se trata de estilos, já estabelecemos as nossas cores que estamos utilizando desde o início.
e fizemos aqui o que seria possível dentro das funcionalidades. Poderíamos utilizar nenhuma, podemos utilizar todas. As funcionalidades se fazem presentes à nossa escolha. Nos rótulos, poderia mudar também. Primeiro, eu poderia até desabilitá-los. Só que aí pode-se acompanhar aqui esses valores, tanto pelas informações dinâmicas quanto pelos eixos, né? Mas vamos manter aqui os rótulos habilitados. Eles vão continuar na posição central, só que a cor vai ficar customizada, né? Como a gente pode ver, ela está escura aqui, cor dos rótulos. Poderia mudar a rotação desses, a rotação, né? Trava-línguas, poderia mudar a rotação desses rótulos, se eu bem entendesse, se fizesse necessário. Se eu tivesse, por exemplo, aqui muitas empresas do polo passivo, talvez eu precisasse, pelo tamanho dos valores, mudar aqui a rotação dos rótulos, né? Mas como aqui no caso não se faz necessário, vamos mantê-la em 0. Vamos manter também a posição. Aqui também tem uma funcionalidade para você ocultar os rótulos por valor percentual. Se eu quisesse exibir, por exemplo, eu só quero que tem que ter no mínimo 10% do valor total a ser exibido, 10, 12, da empresa 3, ela já não ia se fazer presente, tá? Mas aqui vamos desabilitar para manter os nossos valores aqui empregados. Poderia desabilitar os rótulos aqui do ponto da linha cumulativa, só que não faz sentido também essa funcionalidade para o nosso gráfico de Pareto. Da mesma forma que os rótulos que ficam nas barras, eu poderia também mudar a rotação, posição dos rótulos da linha. E aqui nós vamos mudar a cor, aliás, a fonte. A cor nós já mudamos, nós vamos mudar a fonte dos nossos rótulos. E vamos também customizar as casas decimais, tá? Antes de customizar as casas decimais, nós vamos escolher o tipo de agrupamento que aqui se faz presente, certo? Vamos escolher o agrupamento de milhão e vamos colocar 2 casas decimais em cada uma delas. Agora, no que tange rótulos e estilos, o nosso dashboard já está inteiro construído. Eu poderia também usar prefixos e sufixos, se assim eu quisesse, se assim fosse necessário. A funcionalidade está aqui. E agora nós vamos trabalhar no eixo realmente somente customização, porque, como foi falado no início desse vídeo, esses eixos, eles têm uma importância aqui na análise, né? O eixo X, que ele traz, esse eixo Y secundário, que ele traz o percentual acumulado do total, o eixo Y principal aqui, né, que ele traz os valores das causas. Então, vamos manter todos esses eixos, todas as funcionalidades estão aqui, mantendo somente aqui o grid horizontal, quebra de linha, marcação, tudo que já foi visto anteriormente, poderia ser inserido aqui. Assim como os rótulos, eu poderia colocar aqui no meu eixo horizontal o rótulo de polo passivo, se assim eu desejasse, que aí iria identificar os registros aqui dessa variável, né? Mas como se faz presente no título, então está entendido, está no título, não está nem subentendido, está entendido, não se faz necessário. Aqui a única coisa que nós vamos modificar é a fonte do tipo Oswald e mudar a cor. Então, assim, esse gráfico, quando se trata de customização e tudo que vocês vêm aprendendo ao longo do curso, a customização em si para esse gráfico acaba sendo de menos. A ideia é você saber construir a análise para poder utilizá-lo, porque do jeito que ele está aqui, a gente já pode salvar e agregar ao dashboard que estamos construindo. Vamos editar sua posição e dimensão. Vamos diminuir aqui o tamanho. Aqui, e ele já está ajustado ao nosso dashboard. Posso salvar. Então, a ideia do Pareto é, primeiro, você tem que saber o conceito. Se o contexto que você está aplicando é interessante para esse tipo de regra,
de princípio, né? E porque ele é um gráfico que ele vai permitir identificar para você, no caso aqui, ele permite identificar de forma objetiva onde estão concentrados os dentro do polo passivo que tem maior impacto financeiro, né? E vai auxiliar nas decisões com base aqui nessa priorização.